Nascimento de Sansão. Um anjo aparece à mulher de Manoá. E diz a ela: você terá um filho. Uma mulher que era estéril, impossibilitada de ter filhos, ela recebe essa bênção do Senhor. Ser visitada por um anjo e receber o milagre de Deus. Ela conta ao seu marido, Manoá. Manoá ora ao Senhor e pede a Deus: Deus, traz esse anjo aqui novamente. Traz esse anjo aqui novamente. O anjo volta, a mulher de Manoá novamente, e fala com ela: mulher, você terá um filho. Esse menino será um nazireu de Deus, escolhido dentro do ventre para a missão de libertar Israel. Aqui o livro de Juízes tem por esse nome Juízes. E Juízes faz referência, você pensa muito em um tribunal, né, irmãos? Quando fala de juízes. Mas os juízes aqui foram libertadores de Israel. Foram pessoas levantadas por Deus para libertar Israel de um jugo. No caso de Sansão, foi o jugo dos filisteus. Os filisteus dominavam sobre Israel naquela época. Por isso Deus chama um menino desde o ventre e dá uma missão para ele, que era libertar Israel das garras dos filisteus. E Sansão nasceu de uma forma especial. Ele foi escolhido para ser um nazireu de Deus. O voto do nazireado não era uma novidade, era um voto também unissex, tanto para homens quanto para mulheres. Homens e mulheres poderiam fazer esse voto, mas Sansão foi escolhido para fazer esse voto por Deus. Então, por ele ter esse voto, ele não podia comer nada derivado das uvas, não poderia beber bebida forte, não poderia tocar em coisas mortas ou coisas imundas, que eram consideradas imundas, porque ele era separado por Deus para esse voto do nazireado. E por causa desse voto, Deus daria uma grande força a ele. Por conta desse voto, Deus daria uma grande força para libertar Israel do jugo dos filisteus. Entre outras coisas, ele não poderia cortar o seu cabelo. E esse era o voto do nazireado. Sansão... Desculpa. Isso. Vamos chegar lá. Ele não poderia fazer nada disso. Irmão, quando eu parei para meditar nessa palavra, eu observei algumas coisas. Eu, como pai, eu já imagino que eu cometeria muitos equívocos sem todas essas coisas que Deus colocou para os pais de Sansão. Imagina os pais de Sansão em sua criação. Meu filho, não toque nisso. Vinhas eram comuns ali naquele lugar onde tinha muitas uvas. Não pode comer, meu filho. Cuidado para não prender esse cabelo ao subir em alguma árvore. Muitas árvores, meu irmão. Eu com pouca árvore na rua, já vivia em cima das árvores. Minha mãe às vezes me gritava, eu estava lá em cima do pé de amendoeira, minha mãe me gritando, lá, desce daí, Elias. Imagine Sansão num lugar onde deveria ter muitas árvores, muitas coisas. Eu imagino o cuidado dos pais de Sansão. Sansão, não toca nisso, não faz aquilo. Olha, animais mortos, deveria ter vários ali naquele lugar. O cuidado, a proteção, muitas das vezes os equívocos na proteção faz com que as pessoas fiquem mimadas, irmãos. Eu imagino Sansão crescendo, um jovem mimado, não toca nisso, não faz aquilo, não vai por aí, não entra aqui, não... Os pais estão... Por que mimar os filhos? Eu tenho pensado muito sobre isso. Mimar filho não é... Quando eu falo para o meu filho, eu te amo, vem cá, meu filho, senta no meu colo, me dá um abraço. Isso não é mimar filho. Mimar filho é fazer aquilo que o filho pode fazer sozinho. Toda vez que você faz algo que o seu filho pode fazer sozinho, você está mimando ele. Se ele pode comprar, deixa ele comprar. Se ele pode pegar, deixa ele pegar. Ele ainda não pode lavar uma louça, mas ele pode colocar a louça na pia. E eu fico pensando sobre essas coisas. Será que eu vou cometer esses equívocos? Não sei, irmão. Eu falo uma perspectiva de filho e eu tento projetar isso para o meu futuro. De repente, eu posso cometer os meus equívocos, mas eu pretendo não ter essas atitudes. Toda vez que eu pego e faço para o meu filho algo que ele pode fazer sozinho, eu estou mimando ele. E tem coisas que os filhos conseguem fazer sozinhos, de acordo com as suas idades. Quando é criança, tem que ter um pouquinho mais de restrição, um pouquinho mais de cuidado. Quando vira adolescente, já tem que abrir mais um pouquinho, para ele fazer um pouquinho mais de coisas. Quando vira jovem, ele tem que ter as suas responsabilidades, mas cada um nas suas etapas. Eu imagino Sansão não podendo ter escolha nenhuma, não pode ir para lá, não pode vir para cá, não pode pegar, cuidado para não cair, se cair vai prender o cabelo. Então Sansão cresce. Aí entramos nesse texto.
capítulo 14. Descendo, pois, Sansão a Tímina, lá ele encontra uma mulher das filhas dos filisteus, versículo 1. E aquela mulher agrada aos seus olhos, uma mulher bonita. Sansão apenas tinha conversado com ela, e se sente atraído pela beleza daquela mulher dos filisteus. Ele chega na sua casa e fala com seus pais: pai, me agradei de uma mulher das filhas dos filisteus. Vai lá e toma ela para que ela seja minha mulher. Os pais de Sansão não aceitam isso. Não aceitam isso. Eles questionam Sansão. E eles invalidam a escolha de Sansão. Eu fico na posição dos pais, eu acharia muito difícil isso. Mas eles não abrem espaço para uma conversa. Eles não abrem espaço para uma conversa. Se eles falam: Sansão, quem é essa mulher, Sansão? Já conversou com ela? Já viu os interesses? Já viu a conduta dela? Vamos lá, Sansão. O que está... Não, meu pai, ainda assim eu quero. Então vamos lá, vamos descer lá, Sansão. Vamos à casa dos pais dela. Chegando na casa dos pais dela, Sansão e seu pai volta para casa e fala: e aí, meu filho, você viu quem eles adoram? Você viu quais são os costumes dele? Você viu como eles nos receberam? Mas não. Os pais de Sansão já invalidam a sua escolha. Já invalidam, mas Sansão aqui não era mais uma criança, irmãos. Sansão aqui não era mais alguém que eles poderiam escolher por ele. Sansão bate o pé e fala: é com ela que eu quero ficar. É ela que agrada aos meus olhos. Final do versículo, muito rebelde, meu irmão. Ele disse Sansão, final do versículo 3: toma-me esta, porque é ela que agrada aos meus olhos. É aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto e é com ela que eu vou ficar. E o que os pais poderiam fazer a partir de agora? Absolutamente mais nada. Apenas ceder aos caprichos do seu filho mimado. E eles descem até Tímina, porque Sansão, nos costumes dos filisteus, talvez ele não precisaria nem dos seus pais para pedir aquela mulher em casamento. Mas ele queria casar segundo a lei de Israel, porque na lei de Israel, provavelmente os pais dele deveriam ajudar naquela festa. Ele queria o dinheiro dos pais, mas ele rejeitou. Ele foi falar com os pais, mesmo nem querendo saber da vontade dos pais. Provavelmente ele sabia que os pais não concordariam com aquela decisão dele. Provavelmente ele sabia que os pais não concordariam com aquela decisão dele. Quantos filhos são assim? Mas ele sabia que ele precisaria do dinheiro dos pais para fazer aquela festa, para dar uma boa festa de casamento, para fazer uma grande festa ali naquele lugar. Sozinho ele não conseguiria. E quantos filhos são assim, meu irmão? Eles não querem passar por questionamentos, pelos confrontos nas suas decisões, mas eles querem fazer as coisas dentro da casa dos seus pais, com o carro dos seus pais, com o dinheiro dos seus pais, com aquilo que os pais podem oferecer, sem ao menos escutar um dos questionamentos de seus pais. E assim foi Sansão. E assim foi Sansão. E como é que fica a situação dos pais? É muito difícil, irmão, para os pais que não criam um ambiente de segurança, onde os filhos podem conversar com os pais sem serem questionados, onde eles possam chegar a um denominador comum, baseado em conversa. É muito difícil. Isso é difícil em qualquer lugar, meu irmão. Não seria diferente dentro da nossa casa, da nossa família. Não seria diferente. Não seria diferente. Isso é assim em qualquer lugar, meu irmão. Isso é assim em qualquer lugar. Quantas vezes o filho começa falando pedindo permissão, e depois nem mais avisa aos pais para onde que vai. Vamos continuar o texto. Sansão desce em Tímina com seus pais. Na verdade, versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. Talvez se ele chegasse num denominador comum, os pais iriam entender que aquilo vinha do Senhor para causar ocasião contra os filisteus. O versículo 4 está dizendo isso. Talvez eles conversassem, os pais poderiam explicar para ele: Sansão, talvez não seja esse o caminho. Talvez não seja esse o caminho para que você se levante contra os filisteus. Talvez tenha uma outra alternativa, mas os filhos rebeldes não estão prontos para esse tipo de conversa. E muitos pais, que por excesso, por equívoco, também não preparam o ambiente para que tenha esse tipo de conversa.
Depois disso, nós não vemos mais os pais de Sansão conversando mais com ele. Não vemos mais os pais de Sansão sendo consultados, irmãos. Depois dessa ruptura, não vemos mais eles sendo consultados. Mas eles descem para aquela festa de casamento, eles descem para aquele pedido de casamento, na verdade. E ali eles conversam. E naquela primeira descida, Sansão foi atacado por um leão. O texto vai falar isso. E Sansão rasga o leão. Quem conhece essa história? Conhece essa história, Júlia? Conhece, Tânia? Isso aí. Sansão rasga aquele leão no meio, com a força que Deus deu para ele. Por quê? Ele estava ainda debaixo de uma promessa, ele está debaixo de uma palavra, ele está debaixo ainda dos ensinamentos do seu pai. Ele rasga aquele leão ao meio. E eles descem para a terra dos filisteus, lá em Tímina. Lá em Tímina ele pede aquela mulher em casamento, e aquele pai concede essa bênção de Sansão casar com aquela mulher. Chegado o grande dia do casamento, algum tempo antes, Sansão desce de novo, curioso, e ele vai conferir aquele leão morto. Engraçado que o texto fala, versículo 6, no final do versículo: porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ele não contou nem para o seu pai, nem para a sua mãe que tinha matado o leão. Quantos filhos estão passando por problemas, estão passando por dificuldades, mas eles não têm essa abertura para conversar com os pais e com as mães, com medo de a sua opinião ser invalidada, com medo do julgamento condenatório que os pais muitas das vezes falam, com medo de ser julgado. Eles não conseguem conversar mais com seus pais. Os filhos se fecham. E esse é um erro só dos pais? Não, é um erro dos dois, irmãos, de pais e filhos. Eu estou falando hoje numa perspectiva de filho ainda, meu irmão. Eu não sei como será no futuro, mas isso acontece muito, irmão. Acontece muito. Eu já tive um período de rebeldia que eu não conseguia conversar com a minha mãe. Muitas vezes minha mãe conseguia perceber algumas coisas, mas muitas vezes ela não me questionava quanto a isso. E quantos filhos passam por isso? Quantos pais passam por essa etapa da vida? Talvez hoje você está passando por isso, pai e mãe. Talvez hoje você está passando por isso, filho. Mas o caminho da rebeldia, filho, nunca é o melhor caminho. O caminho de se fechar nunca é o melhor caminho. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E ele não fez saber ao seu pai e à sua mãe que ele tinha matado aquele leão. Mas logo depois ele volta àquele lugar e ele vê o leão morto para conferir. Ele volta para conferir o leão que ele tinha matado. Talvez ele nem acreditou que ele matou aquele leão. Talvez seja o primeiro grande feito da força de Sansão, foi matar aquele leão. E ele volta para verificar aquilo. Ao voltar, ele percebe que dentro do leão havia um enxame de abelha, e no meio daquele enxame havia mel. E ele toca, e ele pega naquilo que era considerado imundo, e ele come, e ele volta para a sua casa, e ele oferece a seu pai e a sua mãe, e o seu pai e a sua mãe comem daquele mel que estava dentro de um defunto. E muitos pais não percebem quando o filho está pecando. Muitos pais não percebem, não conseguem detectar quando os filhos estão no erro, porque os filhos já não falam, não estão dando sinais tão aparentes ainda. Os pais só vão perceber que os filhos estão cometendo algo errado quando o filho chega bêbado em casa. Os pais só percebem que o filho está fazendo alguma coisa errada quando o filho chega drogado. Quando o menino engravida uma menina, quando a menina engravida de um menino. Mas antes disso não consegue perceber, porque fechou esse canal da comunicação. Muitos pais só conseguem perceber quando o resultado acontece ali. Os pais de Sansão ainda não conseguiam perceber que Sansão estava tocando em algo imundo. Sansão estava matando leões. Sansão estava passando por problemas, e passando por problemas sozinho, irmãos. Quantos filhos estão passando por problemas sozinhos? E quantos pais não conseguem ainda perceber os problemas de seus filhos? Deus hoje está quebrando barreiras familiares nessa noite, meus irmãos. Barreiras que têm se levantado para afastar pai de filhos, está sendo quebrada nessa noite em nome de Jesus.
Toda maldição está quebrada em Jesus, está quebrada na cruz do Calvário, aleluia. Quem crê nisso, quem recebe isso? Toda maldição familiar está quebrada na cruz do Calvário, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu irmão Sansão, ele está flertando com pecado agora, no caminho, passando por meio de vinhas, indo atrás de jugo desigual, indo atrás de coisas imundas, tocando e comendo coisa imunda. E ainda os seus pais não perceberam ainda. O alerta está ligado já, irmão. O alerta dos pais já estavam ligados desde o momento que ele começou a ter suas próprias escolhas. Bem, no momento que ele começou a confrontar os seus pais, essa é uma atitude que os pais ainda não esperavam dele, esse confronto de Sansão. Aí chega o grande dia do casamento, irmão. Chega o grande dia do casamento. Sansão desce com a sua família. Após tudo isso, chega o grande dia do casamento. Começa-se a festa. E no meio da festa, engraçado que o pecado é assim. Sansão deveria estar pensando: eu toquei em algo imundo, eu comi algo imundo, eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Já sei, vou me arrepender? Não, vou criar um enigma. Sansão era engraçado. Vou me arrepender daquilo que eu fiz? Não, vou criar um enigma. No grande dia da sua festa, ele propõe um enigma para os convidados e da noiva. E o enigma era: do comedor saiu a comida e do forte saiu a doçura. Quem descobrisse a resposta daquele enigma ganharia uma quantidade de peças de roupa. Se eles descobrissem, Sansão deveria pagar aquela aposta. Se eles não descobrissem, ao final daquela festa, que eram de 7 dias, né? No final daquela festa de 7 dias, eles deveriam pagar a Sansão. Se eles descobrissem, se eles não descobrissem, Sansão pagaria a eles. Não, ao contrário. Se eles descobrissem, Sansão pagaria a eles. Se eles não descobrissem, eles pagariam a Sansão. Ao terceiro dia daquela festa, irmãos, aqueles convidados estavam desesperados com o prejuízo que eles iriam tomar. E eles chegam na noiva e falam: você nos trouxe aqui para nos usurpar, para nos roubar, para tomar de nós as nossas roupas, que eram peças de roupas. Você nos convidou com esse propósito, você está tramando com esse homem de Israel, para conseguir de nós e roubar de nós. Se você não conseguir a resposta desse enigma, você irá pagar por isso. Eles confrontam aquela noiva se viu desesperada com aquela situação. Ela foi até Sansão e começou a questionar Sansão: Sansão, qual a resposta desse enigma? Se você me ama, você tem que falar para mim a resposta daquele enigma. Sansão era muito firme com seus pais. Ele não deu aos pais um mínimo de margem para que os pais pudessem ter um outro questionamento. Mas com aquela mulher foi diferente. Ela questiona 1, 2, 3, 4 dias. No quarto dia, ela teve a oportunidade de questionar 4 dias seguidos. Com os pais não, meu irmão. Com os pais, a tolerância era muito curta, né, Rebeca? É assim, né? Com os pais, a tolerância é muito curta. Mas os pais, eles já tiveram muita paciência com a gente, consertando os nossos erros. Mas com os pais não, né, mãe? A tolerância que vem de mim para a senhora é um pouquinho menor, né? 4 dias ela questionando Sansão. No 7º dia da viagem, tinha se passado 3, 4 dias, ela questionando, 7 dias. Antes do pôr do sol, ele fala para aquela mulher a resposta do enigma. E ela corre e conta para aqueles outros homens, e ele responde a Sansão: Sansão, o que é mais forte do que o leão, e o que é mais doce do que o mel? Sansão falou: vocês souberam da resposta porque vocês foram lá conversar com a minha esposa, vocês pressionaram ela. Sansão é tomado por uma força vinda do Senhor, ele vai atrás de alguns filisteus, atrás daquelas roupas que ele tinha que pagar aquela aposta, ele consegue aquelas roupas e paga a sua aposta. Ele fica furioso e ele volta para onde, irmãos? Para a casa dos pais. Por que muitos pais questionam os filhos acerca das suas escolhas? Porque muitos filhos não estão preparados para as consequências daquilo que ele faz. Os pais sabem que
um adolescente, um jovem que engravida, a responsabilidade daquela criança será dele. Mas o filho, através de sua rebeldia, ele quer tomar as suas escolhas, quer tomar as atitudes e escolherem sozinhos. E por isso muitos dos pais querem tentar proibir uma coisa que é muito difícil que eles conseguirem a proibição, meu irmão. Aí fica nessa guerra, e acaba o quê? Os filhos fazem as suas próprias vontades, e as consequências são assumidas juntas com os pais. E foi assim, mais uma vez. Eu imagino Sansão chegando em casa, se eu fosse pai, eu imagino Sansão chegando em casa e os pais falando, eu não te avisei? Eu sabia que isso iria acontecer. Baseado eu estou falando isso baseado também naquilo que eu entendo do texto, irmão. Estou conjecturando aqui com os irmãos. Baseado naquilo que eu vejo do texto, eu imagino que Sansão chega em casa, não te avisei? Eu sabia que isso iria acontecer. Nada de bom poderia ter vindo dali. E mais um questionamento. E mais questionamento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Terrível, né, irmão? Terrível. Mas quantas vezes essa história já se repetiu? De repente, na sua família, isso tem se repetido. Por isso, hoje, Deus tem nos trazido aqui, para que você ouça essa palavra, e a história da sua família seja mudada, meu irmão. A palavra do Senhor, a palavra de Deus tem esse poder de mudar trajetórias, de mudar quadros e mudar situações. Talvez você hoje entrou por essas portas para ouvir que Deus tem o melhor para a tua família, que Deus tem o melhor para a tua casa. Deus quer libertar o seu filho da rebeldia. Deus quer te libertar para que você seja um pai que aprenda a ouvir o seu filho e poder tomar as decisões em conjunto com eles. Deus está aqui nessa noite quebrando essas coisas, Manel. E agora os pais de Sansão saem de cena, irmãos. Saem de cena. Está tendo aqui na hora. Os pais de Sansão saem de cena. Sansão agora ele está sozinho. Sozinho, meu irmão. Que terrível. Sansão aqui está entrando em guerra e sozinho. Capítulo 16. Ele está se relacionando com prostituta. Sansão está completamente perdido. Capítulo 16 vai falar sobre isso, que ele se relaciona com uma prostituta, ainda dos filisteus. Ele está fazendo aliança com aqueles que eles não deveriam ter aliança. Ele está andando com aqueles que ele não deveria andar. Ele está se perdendo, Sansão. Imagina os pais de Sansão vendo aquela situação, vendo seu filho se perdendo. Quantos pais estão chorando por causa disso, Manel? Porque estão perdendo os seus filhos, porque estão vendo os seus filhos entrando por lugares onde ele não deveria estar, fazendo coisas que eles não deveriam estar fazendo. Quantos pais estão chorando nesse momento, na dor de ver o seu filho sendo perdido para as drogas, sendo perdido para a prostituição, sendo perdido para o tráfico. E essa era a história de Sansão, meu irmão. Sansão agora está se relacionando com prostituta, entrando em guerras sozinho, até ele encontrar aquela que ele acha que seria a mulher da vida dele. Quem é? A igreja sabe? Dalila. Agora a igreja sabe, né? Pensaram que a primeira era Dalila não, né, irmãos? A primeira não tem nome ainda. Essa é a terceira mulher que ele se relaciona. Dalila. O engraçado, irmãos, que Sansão, o significado do nome de Sansão é pequeno sol, né? Solzinho. E Dalila é noite. Que comunhão tem a noite com o dia, as trevas com a luz? Que comunhão deveria ter Dalila com Sansão? Nenhuma, irmãos. Mas ainda assim, Sansão acha que ela seria a mulher de sua vida. Aquela mulher ganha o coração de Sansão. Mais uma mulher que ganha o coração de Sansão. Sansão, aqueles homens filisteus percebendo isso, os líderes dos filisteus percebendo isso, que Sansão estava apaixonado mais uma vez, eles novamente vão até a Dalila e falam: Dalila,
Você tem que descobrir da onde vem essa grande força de Sansão. Não é possível que ele não tenha uma fraqueza. Talvez a fraqueza de Sansão era seu coração mole. Mas Dalila resolveu ajudar aqueles homens. Na verdade, não foi de boa vontade, foi em troca de prata. Foi a troca de uma grande quantidade de prata. Foi em troca de uma grande quantidade de prata, irmãos. Se eu não me engano, foi 13 quilos de prata. E ela começa a questionar de Sansão, da onde vinha aquela grande força dele. Questionamento 1. Sansão, de onde vem essa grande força? Sansão, muito flexível, irmão, com ela. Com seus pais, tolerância nenhuma. Com a primeira mulher, tolera 4 dias. Com a terceira, com Dalila, sua segunda mulher, ele já não tem mais tolerância alguma, já se abre de cara. Mas ele procura esconder a verdade com mentiras. Sansão estava cada vez mais se fechando. Quanto mais nós sofremos, quanto mais nós passamos por dificuldades, quanto mais nós passamos por traições, nós nos fechamos, não é assim, irmãos? Sansão estava se fechando. Mas aquela mulher questiona ele. E a resposta de Sansão é: se vocês me amarrarem com cipós que ainda não estivessem secos, eu perderia completamente as minhas forças. Dalila consegue os cipós, amarra Sansão enquanto ele está dormindo, que sono pesado que Sansão tinha. E ela grita: Sansão, aí vem os filisteus. Ele arrebenta aquelas cordas como se fosse nada. E Dalila novamente questiona ele: Sansão, você não diz que me ama? Por que você não me conta o segredo de onde vem sua força? Sansão novamente responde ela com uma mentira: Dalila, se você me amarrar com cordas novas, que nunca foram usadas, eu perderia completamente a minha força. Novamente ela consegue cordas novas que nunca foram usadas, e amarra Sansão novamente, e grita: Sansão, aí vem os filisteus. Sansão arrebenta aquelas cordas como se não fossem nada, irmão. E ela questiona mais uma vez: Sansão, você está mentindo para mim? Fala para mim a verdade, se você me ama, você diz isso. Sansão novamente, cada mentira vai chegando mais perto da verdade. Agora ele fala: se você amarrar o meu cabelo, fazer uma trança e amarrar com uma teia, deveria ser um tipo de pano, e fincá-lo com uma estaca, eu perderia completamente as minhas forças. E ela novamente faz isso. E ela grita: Sansão, aí vem os filisteus. Sansão arrebenta aquilo novamente como se não fosse nada, tira a estaca do seu cabelo, estava preparado para a luta, porque ele sabia, meu irmão, que a força não vinha dele, a força vinha da aliança que ele tinha com Deus. E isso os pais dele ensinaram muito bem a ele. E Dalila questiona Sansão, e questionamento atrás de questionamento. E a Bíblia fala que ele chegou num estágio, um ponto que ele desejou a sua morte, meu irmão. Muitos filhos estão perdidos aí no mundo, desejando a sua morte. Chegaram num degrau, chegaram num patamar, chegaram no fundo daquele poço, que estão desejando a sua morte. Estão completamente perdidos. Provavelmente alguns historiadores dizem aqui que Sansão já tinha perdido seus pais. Ele não tinha mais aquele amparo, não poderia correr mais para a casa dos pais. Se algo acontecesse de ruim com ele, Sansão agora estava sozinho no mundo. Sansão agora estava sozinho, meu irmão. Quantas vezes, quantas pessoas aqui já chegaram nesse patamar, já chegaram nessa situação de se encontrarem sozinhos, de não terem mais saída para os seus problemas, de esperarem somente a morte. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, meu irmão. Mas eu tenho certeza que você já venceu isso em nome de Jesus. Mas talvez tenha alguém hoje nessa live que ainda não venceu isso. Talvez alguém que ainda irá escutar essa palavra, louvado seja o nome do Senhor, que está passando por uma situação difícil, que está passando por problemas, que talvez ele ache que não tem mais solução, que talvez ele ache que não tem mais saída, como Sansão estava ali, ele estava desejando a sua morte, com os questionamentos daquela mulher, que ele não deveria estar, por uma situação onde ele não deveria se encontrar, por um lugar, e ele não deveria ter alianças ali naquele lugar, irmão.
Ele não tinha mais a casa de seus pais para voltar. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Até que ele deseja a sua morte. E ao desejar a sua morte, ele conta para Dalila o segredo da sua grande força. Ele fala: Dalila, se cortarem o meu cabelo, eu perderia completamente a minha força. Foi algo tão sincero isso que ele falou, que a Dalila falou: achei, descobri o segredo de Sansão. Chama os filisteus, coloca Sansão para dormir novamente, deita Sansão em seu colo. Meu Deus, deita Sansão em seu colo, e mais uma vez Sansão é traído por aquela mulher, que ele próprio foi procurar alguém que pudesse o trair. Ele é traído por aquela mulher coloca-o para dormir e corta o seu cabelo. Sansão não havia percebido que tinha perdido completamente as suas forças, ao quebrar a aliança que ele tinha com Deus. Por mais rebelde, mais desobediente que Sansão era, ele não era tão autoconfiante. Ele sabia que aquela força que ele tinha não era dele mesmo. Ele sabia que aquela força que ele tinha vinha do Senhor. E quantos filhos acham que a vida estão dando certo, que acham porque estão prosperando, ainda estão debaixo das bênçãos do Senhor, mas não estão. Estão prosperando, ainda parece que são abençoados, estão conquistando porque estão debaixo de uma promessa, porque estão debaixo de oração, porque está debaixo de uma aliança que foi feita entre os pais e Deus. Ou às vezes estão debaixo ainda de algo que eles ainda estão caminhando naquela direção, como era a vida de Sansão. Sansão ainda não tinha cortado os seus cabelos, porque ele sabia que a força que ele tinha não era dele mesmo, mas vinha do Senhor. Sansão perde agora a sua força, ele não percebe isso. E Dalila grita: os filisteus estão vindo aí, mas agora não era mais mentira, os filisteus vieram mesmo, irmãos. Primeira coisa que fizeram com Sansão foi furarem os seus olhos, transpassaram os olhos de Sansão, arrancaram a sua visão, algo que ele já havia perdido muito antes, meu irmão. Ele só não tinha parado de enxergar ainda, mas sua visão das coisas estava completamente deturpada, meu irmão. Ele estava tendo escolhas ruins, escolhas erradas atrás de escolhas erradas, um abismo chamando outro abismo, e cada vez ele estava se afundando mais, mas ele ainda estava enxergando com seus olhos. Por isso, ele acha que ainda estava indo bem, mas agora arrancaram a sua visão. Sansão agora é impotente, sem força, cego, está sendo feito de bobo, está sendo feito de escravo. Ele era chacota nas festas dos filisteus, até que fizeram uma grande festa. O povo filisteu fizeram uma grande festa, uma festa para o deus Dagom, o seu deus. E lá tinha milhares de pessoas. A Bíblia diz que todos os líderes dos filisteus estavam ali. Uma grande festa. Estamos chegando no final dessa mensagem, já, irmão. Uma grande festa. Sansão trabalhando como escravo e aquele povo se alegrando. Nós ferimos, nós ganhamos daquele que era o grande destruidor dos filisteus, daquele que estava vencendo todas as guerras contra os filisteus, daquele que estava quase libertando Israel do jugo dos filisteus, daquele que era o grande libertador do povo de Israel. Agora nós ganhamos essas guerras, ganhamos essa guerra, acharam eles, pensaram eles que tinham ganhado essa guerra. E eles convidam Sansão para aquela grande festa, para fazê-lo de chacota, e eles brincam, e eles festejam, mas eles não percebem que o cabelo de Sansão estava crescendo novamente, aquilo que simbolizava a aliança que ele tinha com Deus, aquilo que ele tinha aprendido com seus pais, os ensinamentos talvez na cabeça de Sansão estavam fazendo sentido, meu irmão. Ensina o menino no caminho que deve andar, que quando crescer não se desviará dele. Ele sabia o caminho de volta. Aleluia! Rabadacel, Inerebacala, Bandaraba, Subinaio. Meu irmão, o pai pode se questionar quando ele não ensina o filho. Se ele ensina o filho, as escolhas são do próprio filho, meu irmão. E ele arcará com as consequências das suas próprias escolhas. O pai pode se questionar se ele ensinou ou não o menino no caminho que se deve andar. E eles chamam Sansão naquela grande festa para fazer chacota daquele homem, daquele que era escolhido para ser o grande libertador de Israel.
Aquele que tinha só uma grande força, meu irmão, agora estava sendo feito de chacota, de bobo, de escravo. Estavam zoando ele na linguagem que os adolescentes entendem melhor. Eu não consigo imaginar o tipo de zoação que estavam fazendo com ele ali naquele lugar, meu irmão. Do tipo de humilhação que Sansão estava passando. Um homem que tinha uma grande força, que de maneira nenhuma seria subjugado por aqueles homens, agora estava passando por uma grande aflição em sua vida, estava sendo humilhado, estava sendo escorraçado, estava passando por um momento mais difícil de sua vida, e sem contar com seus pais, sozinho no mundo. Mas eles não perceberam que o cabelo de Sansão estava crescendo novamente. Sansão pede para o jovem que estava o guiando, e ele fala com aquele jovem: me leva até as 2 pilastras que sustentam essa casa, me leva até lá. E aquele jovem leva Sansão para aquele lugar, e Sansão faz uma última oração ao Senhor: Deus, me dá forças novamente. Sansão sabia o caminho, meu irmão. Sansão, talvez seu filho estiver perdido, continue orando, não desista não. Ele sabe o caminho de volta. Ele sabe o caminho de volta. Um dia ele vai ter um encontro com o mestre dos mestres. Um dia, hoje, nós temos o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele terá um encontro com Jesus. Nem que seja no Jesus, o Espírito Santo vai nos piores lugares, onde eu e você não conseguem entrar, o Espírito Santo consegue ir lá e trazer pessoas de volta para o aprisco. Ele vai atrás da ovelha que estiver perdida. Ele vai atrás, meu irmão. Sansão ora ao Senhor, ele fala: Deus, me dá forças novamente, para que eu me vingue daqueles que arrancaram os meus olhos. E Deus concede Sansão a força novamente. Eles traçalham, empurram uma pilastra, e aquela laje cai e mata. A Bíblia diz que Sansão matou mais em sua morte do que enquanto estava em vida. Em Hebreus capítulo 12, vai colocar Sansão como um dos heróis da fé, dos pais da fé, um herói de guerra. Sansão foi reconhecido como um herói de guerra, meu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Você é filho. Não existe nenhum aqui que não seja filho, meu irmão. Talvez hoje você não tenha um pai nem uma mãe, mas existe um lá no céu ainda que você é filho dele, meu irmão, que você deve obediência. Sansão, ele não deveria ter perdido essa guerra tão precocemente, mas ele esqueceu do primeiro mandamento com promessa, que era o quê? Honre teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem. Sansão teve uma vida precoce por causa disso. Talvez ele poderia morrer só de velhice. Ele não perderia guerras para os filisteus com a força que Deus dava para ele. Mas sua vida foi abreviada por sua rebeldia. Sua vida foi abreviada por suas más escolhas. Talvez hoje você, adolescente, você, jovem, tenha tido mais escolhas. Teu pai muitas vezes tenta alertar, às vezes com equívocos, Rebeca, mas é com muito cuidado e com muito amor. Pare para ouvir aquilo que seu pai está ensinando. Pare para ouvir aquilo que sua mãe está ensinando. Pai, tenha mais sabedoria para falar com o filho. Pais, não irritem os seus filhos. O Paulo, em Efésios, ele reafirma essa promessa, mas ele fala diferente. Ele fala: filhinhos, honre teu pai e sua mãe, porque primeiramente é justo. Seu pai e sua mãe passaram por coisas que você hoje está passando. Tainá, seu pai e tua mãe, a Márcia passou por coisas hoje que você está passando, e ela já passou, e ela pode te ensinar esse caminho se você escutar ela. É a mesma coisa para você, João e Lara. Seus pais já foram casados. Escute seu pai quanto ao casamento, né, Manel? Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A exemplo, irmãos, final agora.
A exemplo disso, vemos o filho pródigo. Ele foi criado num ambiente seguro, com um pai bondoso, com um pai amoroso, com um pai provavelmente que conseguia ouvir, um pai que o confortava, com um pai que não era abusivo, que não era manipulador. O filho pródigo, ele pede a seu pai: pai, eu quero ir embora, me dá minha parte na minha herança. Talvez se fosse eu no lugar daquele pai, eu falaria: ó, você quer ir embora, você pode ir embora, mas do meu dinheiro você não leva não, meu filho. Se você quiser viver a tua vida, vai viver a tua vida aí no mundo, mas do meu dinheiro você não leva. E digo mais, se você ficar na minha casa, você vai ter que andar na linha, porque debaixo do meu teto quem manda sou eu. É ou não é assim, irmãos? Talvez você já falou isso para o seu filho. Debaixo do meu teto quem manda sou eu. Mas aquele pai não. Aquele pai deixa o seu filho ir. Ele dá a sua parte na herança ao seu filho. E o filho pródigo vai. O filho pródigo vai. Quando ele chega no fundo do poço, ele reconhece: na casa do meu pai, eu tinha segurança. Na casa do meu pai, eu tinha amor. Por mais difícil que fosse na casa do pai, por mais coisas que eu passasse, eu prefiro estar lá como um dos empregados do que estar aqui nesse mundo perdido. Eu prefiro estar lá na casa do meu pai trabalhando, porque eu sei que eu vou estar guardado, eu sei que eu vou estar protegido, eu sei que eu vou estar seguro. Você hoje que está desviado da presença do Senhor, você hoje que saiu da casa de Deus, você hoje que teve uma atitude rebelde, hoje eu quero te falar: na casa do teu pai tem segurança, na casa do teu pai você tem abrigo, na casa do teu pai você encontra a bondade do pai, a fidelidade do pai, o amor do pai, a proteção do pai, aleluia. Lá fora não é o teu lugar, lá fora não é o lugar para você estar. Não faça aliança com aqueles que você não deveria estar fazendo aliança. Não sente na mesa com aqueles que você não deveria estar sentado na mesa, aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. E ele volta para a casa do pai, ele fala: pai, pequei contra o céu e perante o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado como filho. Mas o pai não pensa dessa mesma maneira que o filho pródigo pensava. Ele fala: troca as roupas do meu filho, coloque novamente um anel no seu dedo, restaure aquilo que ele já tinha comigo antes. O pai tem amor para a tua vida, o pai tem cuidado para a sua vida, o pai tem proteção para a tua vida, aleluia. Se coloca de pé nessa noite, irmãos, se coloca de pé, aleluia. Malaquias capítulo 4, versículo 5, está uma promessa maravilhosa, irmãos. Malaquias capítulo 4, versículo 5 tem uma promessa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes que chegue aquele grande dia, o terrível dia, eu, o Senhor, enviarei o profeta Elias. Talvez não seja coincidência hoje, meu irmão. E ele fará com que os pais e os filhos façam as pazes, e para que eu não venha e castigue aquele país. Países foram castigados e destruídos porque famílias foram destruídas. Pais e filhos não conseguem se relacionarem, e por isso países são destruídos. Mas hoje Deus tem me levantado para que o seu coração se volte novamente para o coração do seu filho, para que hoje vocês façam as pazes. Pai que não falava com os filhos hoje, Deus está liberando perdão ao seu coração, para que você saiba que você pode também perdoar o seu filho. Filho, hoje você está em rebeldia com seu pai, Deus tem tocado no teu coração para que você hoje volte a falar com seus pais, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Hoje é uma oportunidade única, meu irmão, de você falar o quanto você ama para o seu filho. Teu filho está aí do teu lado, meu irmão? Fale para ele nessa noite: eu te amo. Eu fico surpreso que tem pais que não falam isso para os filhos.
E tem filhos que não conseguem falar isso para o pai, para os pais. Minha mãe até está enjoada de tanto que eu falo que eu a amo. Acho que não enjoa não, né, irmãos? Fala novamente para o teu pai e o teu filho que você o ama. Aleluia, glória a Deus. Deus tem restaurado comunhão entre pais e filhos nessa noite, meu irmão. Talvez seu filho não está aqui nessa oportunidade, mas em nome de Jesus, Deus está restaurando corações, Deus está tocando em filhos que não estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Deus tem poder para visitar lá, João, onde é que ele estiver. O Senhor é poderoso para visitar, Ele é onipresente, meu irmão. Oh, aleluia. E essa é a oração que nós vamos fazer nessa noite, meu irmão. Hoje, você, pai, vai orar pelos seus filhos. E você, filho, vai orar pelo seu pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é